Muito bem, senhoras e senhores, a aula de hoje é sobre algumas noções rudimentares de baixa visão. E para começar, eu vou relembrar esse slide que fala sobre as tabelas equivalentes de notação de acuidade visual. Tudo isso baseado no mínimo ângulo de resolução. Dependendo da tabela, a gente vai registrar de uma ou de outra maneira. Todas elas representam o mesmo mínimo ângulo de resolução registrado de diferentes maneiras. Por que eu estou lembrando disso agora? Porque a notação em baixa visão é feita de uma outra forma, além dessas que a gente já apresentou aqui. Em baixa visão é utilizada a notação de Sloan, e existe uma tabela de Sloan para perto, como essa que está aqui representada, e muitas vezes ela tem uma cordinha para nos um barbante para nos indicar a distância exata de teste, porque isso influencia no tamanho do aptotipo. E talvez você já saiba, talvez não saiba ainda, mas a baixa visão pode ser entendida como a refração da refração. E a notação tradicional de baixa visão é em M. E por M, de maneira grosseira, se entende o tamanho da letra de um jornal. Na verdade, por tamanho de jornal, a gente considera 1M. E aí a gente tem variações disso, como 2Ms, 3Ms, meio M. 1M, na verdade, é equivalente a 1 minuto de arco a 1 metro, que é equivalente, por sua vez, a aproximadamente 20/50 a 40 centímetros, que é aproximadamente equivalente ao J5 da tabela de leitura de perto. Então, toda a tabela de leitura de perto que a gente tem, J6, J5, J4, 3, 2, 1, tem a notação em M aqui do lado. 1M é a linha do J5. Essa é a letra equivalente a 1M, ao tamanho de jornal, a um ângulo visual de 1 minuto de arco a 1 metro. Esse tamanho de letra deve ser visto a 1 metro de distância por quem tem 20/20 na tabela de Snellen. Agora, à medida que a gente aproxima isso, nós vamos estar trazendo esse optotipo mais perto do rosto do paciente, de maneira que a gente vai aumentar o ângulo visual e esse ângulo de 20, esse tamanho de letra de 1M a 40 centímetros equivale a um ângulo visual de 2,5 ou 20/50. Então nós estamos falando em M em tamanho de letra. E por tamanho de letra a gente tem que imaginar a tipografia da letra. E aqui a gente tem uma caixa de tipos e cada tipo tem o seu tamanho, aqui cada bloquinho, né, que o Gutenberg originalmente utilizou para fazer a imprensa. Então esse é considerado o tamanho de um tipo. Então, em tipografia nós falamos em tamanho de um tipo como o tamanho da caixa de metal onde vai ser desenhado o tipo. Antigamente se usava uma máquina extremamente eficiente para poder carimbar os tipos de forma muito rápida em uma folha de papel, por exemplo. A evolução da prensa de Gutenberg. Hoje em dia, esses tipos são calculados de uma forma padronizada no computador, com essa tabela de equivalência que 72 pontos no Word ou em qualquer documento, 72 pontos equivale a 1 polegada e equivale ao tamanho da caixa onde está desenhado o tipo. Vejam que não é necessariamente o tamanho da letra. E aí a gente tem que entrar um pouquinho no estudo da tipografia para entender que a letra ela é desenhada dentro daquele tamanho de 72 pontos da 1 polegada, só que o tamanho da letra é chamado de altura de X dentro da tipografia, e nem sempre a mesma letra vai ter o mesmo tamanho da caixa, vai ter o mesmo tamanho de X. A altura de X é uma característica, dentre tantas, de cada fonte. E aqui a gente tem, por exemplo, algumas outras características de uma fonte. A gente tem aqui a altura de X, tem a maiúscula, a caixa alta, né? O ascendente, o descendente, e cada conjunto de características vai formar um tipo diferente. Aqui a gente tem o mesmo tamanho de tipo,
mas com uma altura de x completamente diferente, mudando completamente o ângulo visual que nos importa, que é a altura de x. O problema é que a gente não sabe qual é a letra que está sendo utilizada na impressão, nem qual é a altura de x dessa letra. E diferentes letras vão ter diferentes alturas de x. Por exemplo, essa letra, esse tipo chamado Clearview, tem uma altura de x equivalente a 82% da altura da caixa. A letra helvética tem 74 e a Times New Roman tem 66. Ou seja, uma diferença significativa da altura de x para o mesmo tamanho de fonte. E isso gera implicações clínicas muito importantes quando a gente começa a ler, quando a gente começa a testar tamanho da letra do jornal. Qual tipo? Qual fonte? Na verdade, quando a gente fala em tipos, a gente tem a chamada anatomia tipográfica, e aquelas características de altura de x é apenas uma parte dela. O fato é que o desenho da letra com todas essas características vai permitir que a gente identifique o estilo do tipo. E a gente tem que entender que isso vai facilitar ou dificultar a leitura. Seja ela em letras, seja ela em ideogramas. O que a gente tem, na verdade, é uma imagem, e essa imagem deveria ser analisada como um todo. E esse todo forma uma superfície ou uma área, e essa área deveria ser utilizada para a gente medir o ângulo sólido. Claro que isso chega a um ponto de refinamento que na prática clínica não tem o menor interesse. Então a gente simplifica tudo isso utilizando uma aproximação do ângulo baseada numa aproximação da tipografia. E o fato é que quando a gente testa a acuidade visual para perto, a gente gera muito mais imprecisão e variação na medida pela distância, pelo tamanho da fonte e pelo contraste variável na sala, pela iluminação maior ou menor, do que a gente pode ter de precisão em relação ao ângulo visual. Então isso é uma aproximação clínica que funciona seja com a tabela de J6 de Jäger, de J1, né, de Jäger, ou seja com a tabela de Sloan, em que a gente vai ter uma distância padronizada por um ângulo padronizado, e notem que aqui as letras maiúsculas estão todas, que as letras estão todas em maiúsculas e todas isoladas. Isso, por um lado, corrige o problema da altura de x, por outro lado, introduz uma nova artificialidade, que as palavras não são formadas por letras isoladas, e sim aglomerados de letras, e cada palavra tem o seu desenho. E muitas vezes a gente consegue entender a palavra mesmo que esteja com uma letra faltando ou uma letra trocada. Ou seja, é o formato da palavra que nos interessa e o tamanho que esse formato ocupa que nos permite identificar e cognitivamente traduzir isso como um significado ou outro, mais do que o ângulo visual. De qualquer maneira, o ângulo visual é a referência prática que a gente tem na clínica, no dia a dia, e a gente vai utilizar sempre ele para o nosso raciocínio. E baseado nesse ângulo visual, em baixa visão, a gente vai conseguir calcular uma ampliação planejada para o paciente. E a gente vai usar duas informações, basicamente: a acuidade visual do paciente e o ângulo visual desejado do objeto. E isso é uma função do tamanho, da distância e do contraste, como a gente já viu. Mas, por exemplo, na prática, a gente tem um paciente que tem 20/200 e deseja uma leitura de jornal. Como é que a gente descobre qual é a ampliação planejada para esse paciente? O que tem que fazer é o seguinte: primeiro, calcular qual é o ângulo visual do paciente que enxerga 20/200, no caso seria aproximadamente 10 minutos de arco. E a segunda etapa é transformar o 1m, que é a letra de jornal, em um tamanho equivalente a 10 minutos de arco. A gente sabe que 1m é 1 minuto de arco a 1 metro, que equivale a 2 minutos de arco mais perto do paciente, a meio metro. E à medida que eu vou aproximando esse optotipo do paciente, eu vou aumentando o ângulo visual ao ponto que eu vou conseguir 10 minutos de arco numa distância de 0,1 metros. E aí é simples, sabendo a distância necessária, eu vou calcular qual é a dioptria que vai me permitir a distância focal para a distância necessária para o paciente. No caso aqui desse exemplo, a adição sugerida, planejada, inicial para teste é de 10 dioptrias. Então, variando o tamanho do optotipo e a distância, eu consigo chegar na nova distância que dá o ângulo visual desejado e com isso uma adição necessária para a nova distância. E é possível atingir esse tipo de ampliação de várias maneiras. E aí alguns recursos existem para isso. E aí nós classificamos os recursos de baixa visão
em recursos simples, quando é feito com uma lente só, como no exemplo que eu acabei de dar, ou recursos compostos com mais de uma lente, que a gente vai falar sobre eles, por exemplo, telescópio. E esses recursos eles podem ser de observação, como lupas e telescópios, ou de projeção, como, por exemplo, uma filmadora ou um CCTV. E isso é uma aula mais avançada de baixa visão, não é o caso agora da gente entrar nesse tipo de raciocínio. Vamos lá. Quando a gente tem recursos de magnificação simples, o exemplo mais comum é uma lupa de mão, como aquelas de livraria. E essa lupa nada mais é do que uma lente biconvexa, positiva, convergente, que vai provocar uma magnificação. Se ela fosse negativa ou divergente, seria uma minificação, não é o caso aqui no nosso exemplo, na nossa prática. E essa magnificação ela é medida em um número de vezes, por exemplo, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, ou pelo número de dioptrias da lente, por exemplo, 4 dioptrias, 12 dioptrias, 20 dioptrias, numa proporção, e esse é o número que vocês devem guardar para a aula de hoje, que 4 dioptrias equivale a 1 vez de aumento. Isso muito provavelmente porque uma aproximação e um arredondamento da distância de leitura para 25 centímetros resulta numa lente de 4 dioptrias. O fato é que uma lente de 4 dioptrias equivale a 1 vez de aumento. E uma lente de 8 dioptrias equivale a 2 vezes de aumento, e assim por diante. Como curiosidade, a maioria das lupas de livraria que a gente encontra por aí variam entre 4 e 5 dioptrias, ou seja, entre 1 e 1,25 vezes de aumento. Quando a gente usa um sistema de lentes, na verdade, qualquer recurso que tenha mais de uma lente é considerado um sistema de lentes. E se a gente conseguisse simplesmente dividir a lente no meio, a gente já teríamos 2 lentes, e a gente deu um exemplo em outra aula, em que 2 lentes, quando elas estão sobrepostas, elas na verdade funcionam como se fosse uma lente só. À medida que a gente aumenta a distância entre as lentes, a gente tem uma diminuição do poder efetivo da lente baseado nessa fórmula aqui. Isso aqui é interessante de conhecer, talvez não seja tão necessário decorar, mas a aplicação prática dessa variação da distância aqui é importante. O fato é que quando a gente tem 2 lentes de 10 dioptrias separadas entre si por uma distância de 0, elas são equivalentes a uma lente de 20 dioptrias. Mas à medida que eu aumento a distância entre elas, por exemplo, para 5 centímetros, eu vou ter um sistema de lentes que resulta em um poder dióptrico de 15 dioptrias. E se eu colocar elas um pouco mais afastadas, por exemplo, a 10 centímetros entre si, eu vou ter um sistema dióptrico, eu vou ter um sistema de lentes, cuja potência do sistema de lentes é 10 dioptrias. E aqui começa a ficar interessante a nossa aplicação prática desse conhecimento, dessa forma. Por exemplo, um paciente que tem uma adição de 3 nos seus óculos e compra uma lupa na livraria de 4 e começa a usar. Se ele usar na distância de 0 centímetros, ou seja, uma lente encostada na outra, ele vai ter simplesmente a adição das duas, o que seria a situação ideal. 3 mais 4 menos 0 vai dar 7 dioptrias a uma distância focal de 14 centímetros, que acaba sendo perto demais. E o paciente estranha. Então ele começa a usar numa distância maior, às custas de um poder menor. Então, por exemplo, a 10 centímetros ele vai ter um poder, o sistema de lentes vai ter um poder de 3 mais 4 menos 1,2, ou seja, 5,8 dioptrias, o que resulta numa distância focal de 17 centímetros. Menos potência, mais distância. À medida que ele aumenta a potência, ele vai parar mais ou menos nesse intervalo aqui. Por exemplo, se ele colocar 33 centímetros, ele vai ter 3 mais 4 menos 3, ou seja, 4 dioptrias, ou seja, somente o segundo recurso, porque ele está na distância focal do primeiro. Ele simplesmente neutraliza e elimina o efeito dos óculos a uma distância focal de 25 centímetros. Ou seja, com os óculos em adição mais a lupa, na distância focal dos óculos, ele vai ter somente o efeito da lupa. Como esse efeito da lupa é maior do que o efeito dos óculos, ele acha que a lupa vale a pena, mas não é às custas da soma dos recursos, e simplesmente às custas da própria lupa. Ele poderia tirar os óculos.
Claro que à medida que ele encurta um pouco mais a distância entre as duas lentes, ele consegue ter um benefício maior e o paciente vai acabar oscilando num ponto intermediário entre a potência máxima e a potência mínima. O fato é que o paciente com óculos mais a lupa normalmente usa na distância focal de um recurso para ter o benefício do outro recurso. E sai com a ilusão de que está levando vantagem. Quando, na verdade, o sistema poderia ter uma eficácia muito maior. Então a gente sempre tem que considerar que quando a gente tem um sistema de lentes e elas estão com uma distância relativamente curta entre si, a gente tem esse desconto da potência. Agora, se eu afastar mais esse sistema de lentes entre si, eu vou ter um telescópio. E esse é o modelo de Kepler, em que, na verdade, a gente tem o ponto focal em comum das duas lentes, com a primeira lente tendo sua imagem, sendo, na verdade, o objeto da segunda lente. Então, o raio de luz ele vem paralelo, converge, forma o ponto focal, aqui ele diverge, passa pela lente e segue paralelo. Então a gente tem uma imagem que ela é invertida, maior, baseado nessas seguintes características. O comprimento desse sistema telescópico vai ser o comprimento focal da objetiva mais o comprimento focal da ocular. Geralmente são telescópios mais longos. E essa é a fórmula do comprimento. E a magnificação do telescópio é dado pela relação entre a dioptria da ocular e a dioptria da objetiva. Então é possível construir, por exemplo, um telescópio que aumente 2 vezes com uma lente de mais 5 e uma lente de mais 10, de maneira que a gente vai ter um aumento de 2 vezes, mas um comprimento de 30 centímetros. Se eu utilizar, por exemplo, as lentes mais 10 e mais 20, eu vou ter uma relação também de 2, um aumento de 2 vezes e um comprimento de 15 centímetros. E para a gente conseguir um comprimento relativamente curto, eu vou ter que usar lentes de altíssima potência, o que acaba ficando bastante difícil, porque a qualidade óptica dessas lentes é muito complicada. A segunda opção é um pouco mais prática, que é o que nos interessa na clínica, e ao invés de utilizar uma segunda lente convergente, eu vou usar uma segunda lente divergente, em que o ponto focal da primeira lente vai ser a imagem, em que o ponto focal da primeira lente, a imagem da primeira lente, vai ser o objeto virtual da segunda lente, que é divergente. Com isso a gente encurta o comprimento do sistema telescópico e a gente mantém a imagem ainda direta, ou seja, na prática é o telescópio que a gente usa para baixa visão. A fórmula é a mesma, o comprimento é dado pela distância focal da objetiva mais a distância focal da ocular. E aqui nós temos, por exemplo, uma lente de 5 e uma lente de 10, nós vamos ter 2 vezes de aumento com uma imagem direta e um comprimento de 10 centímetros, contra 30 centímetros do telescópio de Kepler. 3 vezes mais curto para a mesma eficiência visual. 3 vezes mais curto para a mesma magnificação. E se eu utilizar, por exemplo, uma lente de mais 10 e uma lente de menos 20, eu vou ter 2 vezes de aumento com um comprimento de 5 centímetros. E se eu partisse do absurdo de utilizar uma lente de mais 50 e uma lente de menos 100 dioptrias, eu teria também 2 vezes de magnificação com 1 centímetro de comprimento. Então, na prática, eu tenho um telescópio com imagem direta e muito mais curto. Então, comparativamente, o telescópio de Galileu, que é o que a gente usa na baixa visão, versus o telescópio de Kepler, o Galileu ele é mais simples, mais curto, uma qualidade da imagem relativamente menor, mas suficiente para a nossa prática clínica, e ele é ótimo para pequenas ampliações e nos dá uma imagem direta, ou seja, perfeito para visão subnormal. Então, o telescópio de Galileu, isso é questão de prova, é o telescópio de eleição para baixa visão. Agora, a gente precisa entender como é que funciona a construção do telescópio e principalmente o conceito de pupila de saída. E para construir um telescópio, a gente precisa de 3 informações. Qual a magnificação necessária, qual é o diâmetro da pupila de saída e as melhores lentes possíveis para o melhor resultado, especificamente o comprimento do telescópio. E aí a gente vai ter, por exemplo, um resultado que é esse aqui, ó, telescópio 4x12.
é assim que é chamado, um telescópio que tem 4 vezes de magnificação e a abertura da objetiva de 12 milímetros, portanto a pupila de saída ocular aqui de 3 milímetros, né? 12 milímetros aqui, ampliação de 3 vezes, então aqui tem que ser, desculpe, ampliação de 4 vezes, aqui então tem que ser uma pupila de 3 milímetros. E isso é importante a gente considerar a pupila, principalmente em situações, por exemplo, como nistagmo e pupilas de saída desnecessariamente grandes vão gerar uma necessidade de uma lente objetiva maior do que o necessário. Então, a menor pupila de saída possível para o telescópio é a melhor construção que a gente pode ter. Então vamos lá, num exemplo prático de baixa visão. Tá? O paciente com uma acuidade visual de 20, 100 e a gente deseja que ele atinja algo em torno de 20, 25. Para essa amplificação, para essa magnificação, para esse resultado, é necessário uma magnificação de 4 vezes. Se eu considerar que eu quero uma pupila de saída de 3 milímetros, portanto, o telescópio desejado vai ser 4 por 12. 4 por 12. E para isso eu posso, por exemplo, utilizar uma ocular de menos 20, uma objetiva de mais 5 e eu vou ter um comprimento de 15 centímetros. E está lançado o desafio. Se vocês estiverem no ambulatório, vai na caixa de lentes de prova, pega uma lente menos 20, pega uma lente mais 5, alinha elas nessa distância aproximada de 15 centímetros e vai conseguir ter uma magnificação de 4 vezes. Agora, essa mesma construção é possível de outra forma, vejam só. Eu posso usar uma ocular de menos 50, uma objetiva de mais 12,5, eu vou ter um comprimento de 6 centímetros. Ou seja, essa construção do mesmo telescópio de 4 por 12 é muito mais compacta. Claro que há que se pesar qual é a possibilidade da gente ter esse comprimento com a aberração periférica da lente de 50 dioptrias. Enfim, esse conjunto de fatores é que a gente usa na hora da escolha, vamos dizer assim, da escolha do melhor telescópio. E com isso a gente encerra os fundamentos de visão subnormal dentro da refração. Primeiro, em relação a ângulo visual e medida da acuidade visual para perto, totalmente relativa, baseado na distância e no tamanho do tipo, as variações desconhecidas da tipografia e os conjuntos de lentes, vamos dizer, e os sistemas de magnificação com lentes simples e lentes compostas, e a distância entre as lentes, e os sistemas telescópicos de Kepler, que se usa na baixa visão, e de Galileu. Muito obrigado. Tchau, tchau.